Este é um programa protegido por direitos autorais da Pronet do Brasil. Sua reprodução é proibida. A aquisição dessa fita é opcional e não reembolsável. TPBR 122. Suas opções financeiras. Favor darem as boas-vindas à personalidade de TV e rádio, autor, consultor de negócios e um dos oradores mais dinâmicos da América. Ganhador do prêmio da CPAE por excelência no pódio e do Oscar da Associação Nacional de Oradores, o prêmio Kavanaugh, Sr. Ty Boy. Em seu best-seller de 1968, Os Ricos e os Super Ricos, o autor Ferdinand Landberg alertava que os dias de se acumularem novas fortunas pessoais nos Estados Unidos estão quase acabando. Ponto final. Fim da citação. Quão errado se provou que Landberg estava. Alô, aqui é Ty Boy. Quero conversar com você durante alguns minutos sobre os tópicos de sucesso e riqueza. E embora você possa viver num mundo estressante e corrido de fax, telex, Federal Express, serviços de courier, telefones berrando, o minuto que você reservar para ouvir esta fita poderá lhe ajudar a assumir o controle do seu tempo, suas finanças e de sua vida. Vamos pensar um pouco sobre a citação de Landberg novamente. Os dias de se acumularem novas fortunas pessoais nos Estados Unidos estão quase acabando. Este autor best-seller estava correto em sua previsão? Certamente que não. Concordamos ainda, existem muitas fortunas e famílias nas mãos de pessoas com nomes tais como Rockefeller, Mellon e Ford. Muitos dos ricos continuam ficando mais ricos. Mas também há brilhantes novas fortunas sendo construídas hoje e os nomes por trás delas refletem todas as origens étnicas e regionais. Essas fortunas estão sendo construídas não somente nos Estados Unidos, mas no Canadá e em todas as partes do mundo livre. A verdade é muito clara. Há mais opções financeiras interessantes hoje do que em qualquer outra época. De acordo com um relatório recente na revista Money, a Receita Federal estima que o número de americanos com um patrimônio líquido de pelo menos $1 milhão mais que duplicou desde 76. Aliás, de acordo com outro relatório recentemente publicado pelo Federal Reserve Board, os Estados Unidos agora têm quase 1,5 milhão de milionários. Agora, isto é quase 6 vezes mais do que havia quando Landberg escreveu seu pronunciamento sobre os dias que se findavam para se acumular fortunas. De fato, observe o que realmente aconteceu desde aquela declaração. Os tempos, eles estão mudando, cantou Bob Dylan, lá nos anos 60. E aconteceu, e a mudança foi para melhor. Tom Wolfe, que rotulou os anos 70 da década do eu, chamou a década de 80 da década da riqueza. Está aparente que a década de 90 será a dos empreendedores. E a mídia, sempre buscando tendências significativas, tem apontado repetidas vezes nos últimos anos o interesse renovado na ambição e na busca do sucesso. John Geberts, autor do livro Os Novos Empreendedores, escreveu, abre aspas, "Nunca houve uma época melhor na história dos Estados Unidos para se realizar a ambição de enriquecer." Bem, esta época melhor também se aplica para as pessoas que vivem no mundo livre, no mundo inteiro. Observem como as instituições educacionais, refletindo o interesse aumentado na liberdade financeira, mais de 200 faculdades atualmente estão oferecendo cursos de empreendimento, quando havia uns meros 20 há 15 anos atrás. Agora, o que eu estou dizendo é uma época de caos no mercado de ações e tantas pessoas na mídia estão dizendo que estamos caminhando para tempos difíceis na economia e alguns analistas estão prevendo uma recessão vultuosa, mas existem aqueles em números crescentes que estão abrindo caminhos, ignorando as previsões dos pessimistas e construindo suas fortunas, o que coloca os refletores dessa discussão em cima de você. Onde você se encaixa no quadro econômico? O que seria necessário para você colocar essas extraordinárias condições para trabalhar em seu favor? Bem, até um certo grau é possível para todos nós darmos uma olhada confiável no amanhã e determinar como as coisas vão se sair. Como, você me pergunta? Bem, este é um mundo de causa e efeito. O segredo para criar o seu futuro, de acordo com aqueles cuja função é de analisar pessoas de sucesso, inclui buscar a melhor opção financeira e depois juntar os pedaços do seu quebra-cabeças financeiro. Mas, como você já sabe, o que acabei de mencionar não é uma tarefa fácil. Vamos olhar algumas das opções disponíveis hoje em dia. Você tem que trabalhar duro, não importa o que faça. Agora, só esse fato elimina um sem número de pessoas que sonham sobre o sucesso e a riqueza, mas jamais atingirão seus sonhos. Você tem que ser persistente.
Todas as pessoas de sucesso que conheço, independentemente de suas ocupações ou profissões, parecem ter esse traço de caráter de valor inestimável. Estar no lugar certo, na hora certa, também é bastante importante. Mas isto é um tanto elementar para você, como uma pessoa que já teve um grau de sucesso. Você, indubitavelmente, sabe sobre essas virtudes. Portanto, vamos passar para coisas mais específicas. Quais são as melhores opções financeiras abertas para você hoje em dia? Bem, você provavelmente já investigou investimentos de algum tipo ou outro nos campos das artes, inversões, ações e fundos, no ramo imobiliário, gado, energia, metais preciosos, equipamentos técnicos, mas quero falar sobre algumas bases mais profundas. Essa fita é para aqueles que querem ter um patrimônio líquido maior, um fluxo de caixa mais positivo e uma situação melhor com relação aos impostos. Portanto, quero compartilhar vários princípios chamados segredos que podem lhe ajudar a montar seu quebra-cabeça financeiro, formando um quadro sensato e muito impressionante. No que concerne a patrimônio líquido, fluxo de caixa e a organização de sua posição fiscal, reduzi as peças de seu quebra-cabeça financeiro em 3 categorias principais. Primeiro, deixe-me definir o que é riqueza real. Segundo, quero enfocar as tendências financeiras mais importantes de hoje, padrões que poderão potencialmente significar lucros que lhe trarão benefícios, e finalmente quero enfocar um dos mais entusiasmantes padrões de sucesso no mundo de hoje. Primeiro, antes de falarmos sobre o que é riqueza real, vamos expor alguns dos mitos sobre o sucesso e a riqueza. Que tal esse mito? Todos os ricos têm que ter mães e pais ricos. Já ouviu este? Bem, a verdade é que, certamente, a maneira mais fácil de se tornar um milionário é nascer rico. Contudo, herdar fortunas é um padrão menos comum entre a atual safra de milionários americanos. Isto lhe surpreende? Bem, de acordo com um recente artigo na revista US News World Report, 80% dos milionários americanos vêm de família de trabalhadores. Pessoas como o Sam Walton, aquele bilionário fundador das lojas Walmart, que ainda mora em uma pequena cidade no Arkansas, dirige uma caminhonete e come todas as manhãs em um lugar bem simples. Deixe-me falar sobre outro mito. Quantas vezes você ouviu dizer só as pessoas com educação de nível superior podem ficar ricas hoje em dia? Ou talvez você ouviu alguém dizer, você não consegue ficar rico a não ser que esteja em uma profissão destacada? Errado. Médicos, advogados, executivos, corporativos podem ter todos aqueles cargos de prestígio, mas, como regra geral, não são os que estão ganhando dinheiro. A verdade é que a maneira mais provável de se enriquecer ainda é começando seu próprio negócio, como aproximadamente 1 milhão de pessoas o farão este ano. Empreendedores que constroem negócios bastante comuns têm uma chance muito maior do que se tornarem milionários do que aqueles profissionais liberais que nunca se aventuram em um negócio gerador de rendas. Certamente que a educação é importante, eu jamais iria fazer pouco do papel crucial que tem. Aliás, 63% dos milionários americanos frequentaram a faculdade por pelo menos um ano. Ainda assim, enquanto a educação é vital, ela certamente não garante o sucesso financeiro. Recentemente ouvi alguém dizer, em tom de brincadeira, se você tem um diploma universitário, pode estar absolutamente certo de uma coisa, que você tem um diploma universitário. O que eu estou dizendo é que a educação e as credenciais nem sempre ajudam a construir o sucesso e a riqueza. Por exemplo, os médicos podem ter os empregos mais respeitados na América, mas um número 2 vezes maior de vendedores do que de médicos serão milionários ao chegar na idade dos 60 anos. Os profissionais de sucesso real são aqueles que desenvolvem uma capacidade de gerar rendimentos fora de suas profissões. De acordo com o artigo da US News World Report, que já mencionei, cito, aspirantes a milionários seriam melhor aconselhados a não irem trabalhar para grandes empresas. De fato, 85% de todos os milionários americanos são donos de seus próprios negócios, ou de uma parte de uma companhia privada. Fim da citação. Portanto, herdar dinheiro ou tornar-se um profissional liberal é maravilhoso, mas não são as maneiras mais comuns de se atingir o sucesso e a riqueza. E quanto ao mito da celebridade? A mídia é ótima em mostrar como muitos artistas de cinema, cantores de rock e esportistas profissionais são ricos, mas quais são as chances? Nem 1% sequer dos milionários americanos fizeram suas fortunas como artistas, astros, escritores ou atletas. Que tal isso? Simplesmente não existem muitos Michael Jordans, Oprah Winfrey, Stephen Kings ou Michael Jacksons por aí. Ao contrário, a esmagadora maioria de fortunas são feitas oferecendo-se produtos e serviços básicos. Jeffrey Tallens, professor de estudos empresariais da Faculdade de Administração Babson, diz: milionários que se fizeram por si sós têm um faro para oportunidades. Prestam muita atenção ao que o mercado necessita. Os talentos dos milionários não estão em desenvolver uma ratoeira melhor, mas em ligar ideias e know-how existentes de maneiras novas. Fim da citação. Vamos falar sobre um outro mito, que a maioria dos ricos são horrivelmente metidos, terrivelmente infelizes e isolados em suas torres de marfim.
Bem, isto também é errado. A maior concentração de milionários não está em Beverly Hills, em Palm Springs ou em Park Avenue, e suas famílias também não estão afogadas em tristeza. A maior parte dos milionários das pesquisas que encontrei vivem de uma maneira bastante comum. Gastam menos de 10% do seu patrimônio líquido por ano, têm vidas familiares estáveis, têm casamentos duradouros e não poderiam se importar menos com as últimas modas. Cito novamente o Tylens da Faculdade Babson. O padrão que vejo de pessoas ricas é de pessoas estáveis, não birutas, homens conquistadores ou pessoas que se promovem agressivamente. Fim da citação. E lá se vai outro mito sobre milionários. Uma outra ilusão se relaciona com a disparidade dos sexos. Alguns pensam que os homens controlam toda a riqueza. Isso também não é verdade. De acordo com a Associação Nacional de Empresárias, mais de 25% de seus membros possuem negócios com vendas anuais excedendo a $800 mil. A porta-voz Mary Kelly McCurry diz: com o percentual de mulheres iniciando seus próprios negócios, crescendo de 4 a 5 vezes mais que seus colegas masculinos, um número muito maior de mulheres serão milionárias. Fim da citação. Se a riqueza não é todos esses mitos que ouvimos, exatamente o que é? Bem, não é ostentação. O milionário comum, de acordo com vários estudos recentes, provavelmente vai pensar 2 vezes antes de sequer pegar um táxi. Seus gastos pendem mais para o bife com batatas do que com pato defumado, saladas exóticas, Chateau Lafite ou vinho Rothschild Bordeaux. Agora, tente repetir isso 3 vezes. Se a riqueza não é ostentação e excentricidade, então o que é? É poder. Os milionários da América compreendem menos que 1% da população americana, mas detêm 1/3 da riqueza privada da nação, 60% das ações corporativas do país, 30% de todos os bens geradores de juros e 9% dos bens imóveis do país. Portanto, o sucesso e a riqueza realmente trazem o poder. Também trazem a liberdade, em termos de tempo e dinheiro. Falaremos mais a esse respeito mais tarde. Além disso, o sucesso é uma busca, e essa aventura é talvez a parte mais empolgante da vida de um homem ou de uma mulher. Essa busca, essa sede de aventura, é muito evidente entre aqueles que são os lutadores. Essa busca é um dos traços comuns entre pessoas como você, que tem sucesso, mas ainda estão em busca de mais. A grande coisa sobre esse desejo de riqueza está agora ligado ao fato de que um número maior de pessoas ao redor do mundo gozam de maior liberdade do que em qualquer outro período da história. As fatias da torta não estão ficando menores, porque a torta continua ficando cada vez maior e maior. Não foi sempre assim. De fato, Paul Getty, em seu livro Como Eu Vejo as Coisas, sugeria que se toda a riqueza fosse colocada junto e depois dividida de forma equitativa entre todos os habitantes do mundo, depois de 2 anos estaria de volta nas mesmas mãos de antes. Se Getty ainda estivesse vivo hoje, poderia ter que revisar essa teoria de forma dramática para se manter atualizado com as tendências desta era do empreendedor. Hoje, devido aos livros, fitas e seminários largamente difundidos, direcionados a ensinar os princípios de sucesso, os empreendedores em formação, as distinções de classe de 5, 10 ou mesmo 20 anos atrás estão ruindo. Em toda parte onde viajo, fico conhecendo as assim chamadas pessoas comuns que estão vendo seus sonhos extraordinários se tornarem realidade. E isso está acontecendo com homens e mulheres que até poucos anos atrás se sentiam presos pelas armadilhas de alguns desses mitos sobre riqueza que já mencionei. Foi por isso que disse que um dos principais passos para você entender suas opções financeiras reside em sua capacidade de entender o que é a riqueza. São mitos e concepções errôneas. Mas, Chai, você me diz, se o sucesso não é essas coisas que você mencionou, então o que é? Bem, o sucesso é naturalmente dinheiro e bens e poder e tanta coisa mais. Mas como chegar lá, partindo daqui, você me pergunta. Bem, o acumular riqueza, riqueza real, depende de estabelecer um sistema funcional de aumentar seu fluxo de caixa, melhorar sua posição fiscal e acumular um patrimônio líquido. Veja, o patrimônio líquido é o melhor indicador do sucesso. Em outras palavras, o patrimônio líquido é a riqueza real. Como um profissional já bem-sucedido, o sucesso real está certamente ao seu alcance ao juntar as peças do seu quebra-cabeça financeiro com os outros pontos que vou compartilhar com você. Já tendo discutido o que é a riqueza real, vamos passar ao próximo componente. Quais são as tendências financeiras mais importantes de hoje? E como você pode potencialmente lucrar com elas? De acordo com Richard Hensberg, em um artigo na revista Money intitulado Como Enriquecer na América de Hoje, é importante escolher um campo que está começando a pegar fogo.
Eisberg escreveu: o clima atual está especialmente favorável para os empreendedores. Da mesma forma que na última parte do século XIX, quando a Revolução Industrial pegou, e nos anos de 1920, quando os fundadores de empreendimentos transformaram suas firmas em corporações principais, há novamente fatores extraordinários em ação. Desta vez, as máquinas da oportunidade são duas. Primeiro, uma expansão aparentemente incessante de demanda por clientes determinados em comprar um produto que anteriormente jamais acharam que teriam condições de comprar. E segundo, o apetite aguçado das empresas de porte emagrecendo para se tornarem mais eficientes por uma gama de produtos e serviços que não mais desejam fornecer para si mesmas. Fim da citação. Talvez o elemento mais crítico por si só em transformar um negócio em uma fortuna é encontrar os campos que estão em crescimento na economia atual. Analisando as tendências que estão por debaixo do sucesso de hoje, podemos identificar as áreas prováveis de maiores possibilidades de amanhã. Em minhas entrevistas com capitalistas de risco, empreendedores, analistas de negócios, consultores de empresas e professores de faculdades de administração, vejo vários desenvolvimentos econômicos correntes que devem se constituir em terras férteis para se plantar e se colher riqueza real durante os anos vindouros. Deixe-me discutir algumas das tendências mais bem cotadas. Uma está na área das telecomunicações. A divisão da AT&T, nos anos 80, criou um cosmos não mapeado que continua a oferecer oportunidades para empreendedores que conseguem descobrir como lucrar desse ramo incrível. Uma outra área, de acordo com os especialistas, é a de exercícios de saúde. Os americanos gastaram aproximadamente $1 bilhão na última década para o seu condicionamento físico, crescendo cerca de 33% cada ano, de acordo com firmas líderes em pesquisas de mercado. Esse espiral contínuo demonstra o quanto a moda de condicionamento físico está se tornando uma duradoura forma de viver para milhões de americanos. De fato, está aparente que esta área vai continuar a crescer. Pense nisso. Ambas estas áreas de marketing eram virtualmente desconhecidas 15 anos atrás. Bem, como mencionei antes, os pedaços de torta não estão realmente sendo cortados mais finos. Ao contrário, a torta continua se expandindo. Mais do que isso, as pessoas ficam inventando tortas totalmente novas. Vejo a mesma coisa acontecendo com outras tendências que estão surgindo de forma rápida. A maior parte delas são orientadas para produtos ou serviços e seu potencial no mercado ainda está virtualmente inexplorado. Bem, você me pergunta se ter sucesso simplesmente significa fornecer um produto ou um serviço e subir a bordo de uma tendência de alta velocidade, por que mais pessoas não ficam ricas? Bem, existem várias razões primárias que limitam as pessoas e as atrasa em completarem um grande quadro financeiro. Uma é a falta de coragem pelo medo do risco. 2, é a necessidade de se ter um dinheiro para as sementes ou o capital inicial. 3, é o de não gostar de esperar pela gratificação ou de ficar com o capital preso por muito tempo. 4, é um substancial fluxo de caixa negativo. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. E se eu conseguisse descrever um padrão produtor de sucesso que alcançaria além dos mitos, que aproveitaria as tendências quentes atuais e que lhe ajudaria a superar as razões primárias que atrasam ou limitam as pessoas na obtenção da riqueza? E se esse padrão pudesse potencialmente lhe ajudar a aumentar substancialmente seu fluxo de caixa, possivelmente dentro de um tempo relativamente curto, e ao mesmo tempo lhe ajudar a melhorar a sua posição de responsabilidades fiscais dentro do mesmo período de tempo? Você estaria interessado principalmente se os resultados finais estivessem centrados naquela uma coisa sobre a qual estivemos falando, patrimônio líquido. Agora, antes de discutirmos esse padrão produtor de sucesso, vamos enfocar este termo patrimônio líquido. Eu sei que as pessoas falam sobre riqueza em termos de programas de aposentadoria, pensões e seguridade social. Eu fui criado para pensar dessa forma também, mas aprendi que a maior parte de programas de aposentadoria são sistemas de desastres financeiros planejados. No máximo, muitos deles produzem um fluxo de caixa negativo se comparado com os índices de inflação. As pessoas também falam de sucesso e riqueza em termos de bens, mas você e eu conhecemos pessoas que parecem prósperas no papel, mas que são pobres em liquidez. Um fluxo de caixa disponível é um dos segredos de patrimônio líquido comparável. Fluxo de caixa positivo lhe permite manobrar financeiramente para as tendências mais lucrativas. O sucesso e a riqueza reais, portanto, devem envolver um fluxo de caixa positivo. Para se ter um fluxo de caixa positivo, só existem duas alternativas: gastar menos ou ganhar mais. Agora, isso pode parecer óbvio, mas 9 em cada 10 americanos eventualmente têm que optar por gastar menos. Tudo bem que eles têm que abrir mão de seus sonhos para fazer isso, mas gastar menos é algo que sentem que podem tentar controlar. É um acordo básico que não precisa ser feito. E é só porque a maior parte das pessoas não sabem como ou não se sentem que tem uma forma viável de gerar um fluxo de caixa adicional.
Na forma ideal, a riqueza real também deveria oferecer uma posição fiscal melhor. Atualmente, quase 60% dos rendimentos nacionais vão para os governos federal, estadual, municipal, de uma maneira ou de outra. Para você, portanto, pagar menos impostos é a mesma coisa que aumentar o seu fluxo de caixa. Agora, o que eu estou dizendo é que, ao gastar menos, ganhar mais, melhorar sua posição fiscal, você potencialmente terá um maior patrimônio líquido e riqueza real. Isto lhe parece interessante? Bem, a pergunta é, como você pode aproveitar as tendências atuais e como pode descobrir um padrão produtor de sucesso que oferece um fluxo de caixa positivo maior e patrimônio líquido? Existe uma estratégia comprovada passo a passo para se adquirir um patrimônio líquido de alto nível, sem um grande desembolso de capital? Bem, falemos sobre o que sucesso e riqueza reais são. E enfocamos as tendências financeiras. Vamos passar para o terceiro e mais importante ponto. Como é que você monta suas opções financeiras para formar um desenho funcional e de sucesso? Será que trabalhar duro vai bastar? Bem, existem muitas e muitas pessoas que trabalham longas e duras horas em posições cheias de pressões e ainda assim têm pouca riqueza real. Portanto, trabalhar duro, embora seja uma condição de importância crucial, não é toda a resposta. O verdadeiro segredo da riqueza é trabalhar com a cabeça. Agora, trabalhar com a cabeça implica em abertura para ideias fresquinhas e inovadoras. Vamos falar sobre algumas dessas inovações. Diversificação de rendimentos. É uma realidade da vida de hoje e todos os indivíduos de sucesso que conheço têm mais de uma fonte de renda. E você, como um profissional de sucesso, está provavelmente mais ciente disso do que a maior parte das pessoas. Você sabe que fontes de rendas diversificadas não somente trazem um fluxo de caixa adicional, mas também lhe dá estabilidade de renda em caso de perda de sua fonte primária. Este é o final do lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa. TPBR 122. Suas opções financeiras. Este é o início do lado B. Há, contudo, vários desafios principais para se diversificar os rendimentos. Já mencionei esses antes: um investimento grande de capital e risco, um tremendo comprometimento de tempo e um conhecimento ou especialização no negócio. Por essas razões, se você pudesse desenhar um negócio perfeito para a diversificação de sua renda, quais seriam algumas das principais características? Você pode ter outros componentes, mas deixe-me compartilhar a minha lista. Teria que ser ético e legal. Gostaria de ser reconhecido pelos meus esforços. Gostaria de ter um bom retorno pelo tempo que for investido. Preferiria evitar de ter que desembolsar muito capital ou correr risco perigoso de perda. Gostaria que minha meta fosse a independência financeira para que, se minha fonte primária de renda fosse reduzida ou tirada de mim, meu padrão de vida não cairia, substancialmente se caísse. Apreciaria ter um lucro o mais rápido possível, sem meses ou anos de despesas operacionais. Gostaria de eventualmente desenvolver uma renda permanente e autossustentável deste meu empreendimento. Quero ter um potencial de lucro que não seja limitado por territórios ou franquias. Desejaria que meu negócio fosse compatível com minha profissão e o meu emprego atual. Gostaria de estar envolvido com outros associados de integridade reconhecida. Gostaria de ter todos os benefícios fiscais por possuir e operar meu próprio negócio. Preferiria que meu negócio fosse orientado para longo prazo, certamente não sazonal ou de modismos. Esperaria que meu negócio diversificado fosse resistente à inflação. Gostaria de viajar, se assim o desejasse, e poder expandir meus negócios em qualquer lugar que quisesse. Procuraria um método comprovado para construir meu próprio negócio através de treinamentos ou outros sistemas de apoio. Naturalmente, não poderia haver pré-requisitos de idade ou formação, pois isso limitaria minha vontade de compartilhar o negócio com as pessoas mais chegadas a mim. Iria querer que meu empreendimento gerador de renda fosse herdável e transferível. Gostaria que tivesse o apoio da publicidade a nível nacional. E porque gosto de viajar para o exterior, gostaria de ter possibilidades internacionais para o meu negócio. E até já posso imaginar você dizendo: puxa, Boyd, acho que você está sendo um tanto quanto exigente. Mas embora eu tenha dado especificações quase que impossíveis para o meu empreendimento ideal de geração de sucesso, a verdade é que eu só estou começando. Eu também gostaria que meu negócio estivesse envolvido com algumas das tendências mais quentes, tais como telecomunicações e condicionamento físico, que foram identificadas pelos analistas de negócios, ou, para citar a revista Money, gostaria que meu negócio fosse, abre aspas, em um campo que está começando a pegar fogo.
Fecha aspas. E uma vez que estou listando todos os ingredientes do meu negócio ideal, gostaria que fosse em uma área empresarial, que já estivesse produzindo um sem número de pessoas de sucesso. O que quero dizer é, por que não percorrer um caminho comprovado de sucesso? Espere um pouco, Ty, você diz. Como pelos céus vou desenvolver algo assim com o meu tempo já tão limitado? Bem, esse é o problema que é administrado de forma genial todos os dias pelas pessoas de maior sucesso no mundo através da duplicação do tempo. Arquimedes disse, se me derem uma alavanca, posso erguer o mundo. Bem, duplicando o tempo ou alavancando mesmo, simplesmente quero dizer que você está colocando um pouco do que tem junto com o que as outras pessoas têm, e então conseguindo juntos o que jamais conseguiriam fazer isoladamente. Por exemplo, se você quisesse desenvolver um projeto de construção, você obviamente não colocaria todo o dinheiro sozinho. Talvez colocasse uns $10.000 no seu capital, com vários outros sócios que investiriam a mesma quantia de dinheiro. E então, usariam essa soma para conseguir a importância total necessária de uma instituição financeira ou de um corretor. Isto é uma definição muito simplista de duplicação de dinheiro. Ou há outras ocasiões em que você pode alavancar seus talentos ou habilidades com o capital de outrem. Independentemente, a duplicação é a chave do crescimento econômico de hoje e muitas pessoas já aprenderam essa necessidade absoluta de alavancar seu dinheiro. Mas descobri que poucos são os que entendem realmente os princípios nos quais Paul Getty acreditava. Getty, um dos homens mais ricos da história, diz o seguinte, as pessoas têm que aprender a alavancar seu tempo, assim como seu dinheiro, se quiserem gerar riqueza e mantê-la. Fim da citação. Agora, isto é uma verdadeira bomba para muitas pessoas quando ouvem isso pela primeira vez, portanto, deixe-me repetir a declaração de Getty. Abre aspas. As pessoas têm que aprender a alavancar seu tempo, assim como seu dinheiro, se quiserem gerar riqueza e mantê-la. Como tanto você quanto eu sabemos, só existe um determinado número de horas no dia e de dias no ano. Ninguém pode criar mais horas do que o outro. Portanto, para aumentar as suas opções financeiras, você terá que trabalhar mais horas ou ganhar mais dinheiro por hora trabalhada. Contudo, para muitos profissionais, não haverá grandes aumentos no dinheiro ganho por hora. De fato, pesquisas governamentais recentes mostram que, em matéria de poder aquisitivo, a maior parte dos americanos andou para trás pelo menos 10% nos últimos 10 anos. Agora, isto é realmente deprimente. É por isso que a diversificação das rendas não é mais um luxo para a maior parte dos homens e mulheres e a melhor forma de diversificar os rendimentos, na minha opinião, deve envolver a duplicação do tempo. Deixe-me lhe dar um exemplo bem conhecido. O falecido Ray Kroc, com 52 anos de idade, em 54, era o chamado o sonhador. Ele era torturado pela artrite e diabetes. Vendia máquinas de fazer milkshake para viver. Um dia ficou conhecendo os irmãos Maurice e Dick McDonald em Downey, na Califórnia, que serviam hambúrgueres a 15 cents em um restaurante popular imaculado. Bem, o Ray Kroc entrou em sociedade com os dois irmãos e desenvolveu uma fórmula de duplicar um único restaurante em outros restaurantes de fast food. As coisas mudaram um pouco desde essa primeira tempestade cerebral do Kroc de duplicar ou de compor sua ideia. Ele comprou a parte dos irmãos por $2.700.000 em 60. E desde aquela época, os arcos amarelos se tornaram paisagens bem-vindas, de Monterey a Manhattan, de Montgomery a Moscou. Hoje, um novo restaurante McDonald's é aberto em alguma parte do mundo a cada 17 horas, todos os dias. Cerca de 25 milhões de pessoas comem em um McDonald's. Quando se fala em tempo composto levado aos extremos, Ray Kroc e seus sucessores se duplicaram tantas vezes que a geração de suas rendas individuais realmente independe de suas próprias habilidades ou tempo. O método de Ray Kroc, de tempo composto ou duplicação, é agora chamado de franquia, e seu plano engenhoso continua a funcionar muito bem, apesar de algumas desvantagens óbvias. Ou seja, se você desejar ter uma franquia McDonald's, será apoiado por publicidade a nível nacional e um programa de treinamento maravilhoso, mas terá que ter uma quantia monumental de capital. Talvez você também tenha que se mudar, uma vez que as melhores localizações de franquias já estão tomadas. Você terá pouco controle sobre conseguir ou não uma segunda ou uma terceira franquia. Além disso, se tiver uma franquia McDonald's, há cláusulas severíssimas proibindo-lhe de ter uma franquia concorrente, tal como a Wendy's ou Kentucky Fried Chicken. Outros empreendimentos têm métodos de duplicação ou de tempo composto similares, mas eliminam a necessidade sufocante de se dispor de investimento inicial de capital. Escritórios imobiliários, agências de seguros, empreiteiros de construção aprenderam a subcontratar tudo com outras pessoas ou a usar vendedores comissionados para cortarem os riscos e os encargos trabalhistas. Um agente, por exemplo, pode ter 50 vendedores trabalhando para ele ou ela e pode estar gerando $50 milhões de negócios e ainda assim não ter mais ninguém em sua folha de pagamento, exceto
uma secretária. A contratação e demissão de empregados são virtualmente eliminados, mas esse agente recebe um percentual sobre os esforços de cada vendedor. Ele ou ela consegue atrair vendedores que ficam entusiasmados de trabalhar por conta própria, homens e mulheres que possivelmente nunca conseguiriam pagar se tivesse que contratá-los. Muitos segmentos de negócios aprenderam o segredo de subcontratar através de pessoas autônomas, mas isto tem sido feito em negócios orientados para serviços de atendimento. Vamos enfocar em você aquele padrão de sucesso que pode ser o que está precisando para construir um negócio diversificado. O padrão de sucesso que quero discutir pega o conceito de composição de tempo das franquias e subcontratações e o leva mais longe, e dessa forma se lançando a uma nova dimensão de riqueza e sucesso em potencial. O padrão é chamado de Network Marketing. É um sistema comprovado. Utiliza o poder e os recursos de muitas pessoas, através do intercâmbio de conceitos, da unificação de talentos e habilidades, e direcionando todos os envolvidos para metas novas e melhores e, dessa forma, diminuindo o medo da concorrência. Network Marketing, simplesmente dito, é uma das tendências de maior sucesso no turbulento mercado de hoje. Mais e mais profissionais de sucesso estão começando a usar este conceito. Ouvi muitos deles citando as vantagens de se diversificar em um negócio potencialmente lucrativo a nível mundial com um mínimo de risco ou desembolso de capital inicial. Mas o conceito de Network Marketing dá certo? Bem, as estatísticas parecem indicar que sim. No presente, existe cerca de 1,5 milhão de milionários nos Estados Unidos. Muitos deles atingiram esse nível através de Network Marketing. Bem, Boyd, networking obviamente funciona, você me diz, mas vai durar? Bem, aqui, novamente, os principais analistas de negócios preveem exatamente essa direção. Alguns estão chamando network marketing de o conceito do século, e por bons motivos. Esse está se espalhando rapidamente pelo mundo livre em expansão, e a próxima pergunta é: por quê? Bem, esse conceito dinâmico oferece um fluxo de caixa positivo, capacidade engenhosa de tempo composto, bastante espaço no topo para um crescente número de empreendedores e planejamento estratégico para desenvolvimento internacional contínuo. Networking se tornou especialmente empolgante para profissionais liberais e empresários que já têm um estilo de vida e de sucesso e uma fonte de renda primária produtiva, mas ainda assim vem a importância de diversificarem em outros empreendimentos geradores de renda. O empreendedor de network marketing pode ter o controle sobre o seu próprio sucesso. Ele ou ela pode, potencialmente, desenvolver flexibilidade financeira, mobilidade e liberdade. Networking é compatível com a fonte de renda primária do profissional liberal. De fato, existem muitos homens e mulheres que construíram organizações de networking sólidas e de vulto e criaram uma fonte de renda que dispensa sua presença. Já ouvi até isso ser chamado de aposentadoria viva, uma vez que não tem que esperar até chegarem aos 60 anos para começar a curtir as pistas de esqui e as férias pescando ou as fugidas até as ilhas sempre que desejarem. Mas voltemos a você. Todos esses componentes sobre networking parecem ser uma impossibilidade total, especialmente com as suas limitações de tempo. Mas deixe-me lhes lembrar rapidamente do fenômeno da duplicação do tempo que falei. É absolutamente vital. O fato que você está ouvindo essa fita a convite de um associado reflete o fato de que provavelmente já gosta de um certo grau de sucesso, que é altamente motivado e hábil em relacionamentos interpessoais. Bem, indubitavelmente você tem uma boa compreensão sobre negócios e finanças. Não importa qual seja a sua renda, você provavelmente deseja continuar melhorando seu futuro financeiro. Agora, vamos encarar os fatos. Não importa onde more ou trabalhe, hoje em dia requer um montão de dinheiro para levar uma vida normal, sem falar em uma vida de luxos. Vamos levar isso mais acima. Para se viver esplendidamente, é preciso montões e montões de dinheiro, e não estou nem falando sobre levar a vida das pessoas naquele programa de TV, Os Ricos e os Famosos. Ser afluente e a qualquer nível, hoje, simplesmente requer bens e rendimentos o suficiente para manter esse padrão de vida apesar dos pequenos problemas financeiros que ocorrem em qualquer área do mercado. Ao ouvir esta fita, você, indubitavelmente, está interessado em um nível mais alto de rendimentos. Mas, como já mencionei, o seu problema é provavelmente uma perturbadora falta de tempo. A composição de tempos e o tempo composto é provavelmente um dos melhores componentes de networking. Mas serve para você? Naturalmente, para obter detalhes específicos, você vai querer consultar a pessoa que aposta suficientemente no seu potencial de sucesso para compartilhar essa fita com você. Mas, ainda assim, deixe-me mencionar muito brevemente que networking oferece vantagens muito positivas ao entrar no século XXI. Especialmente em termos de risco, capitalização e composição de tempo. Você está sendo apresentado a esse conceito através de uma recomendação de alguém, e assim é feito no mundo inteiro. Pessoas como você que decidiram usar o conceito de networking para aplicarem suas habilidades gerenciais e interpessoais no desenvolvimento de um network de pessoas com quem desejam trabalhar. Quanto maior for o número de pessoas já bem-sucedidas que você conhecer, mais empolgante e rentável poderá ser a sua diversificação. Além disso, o sistema lhe ajuda a ser o facilitador para o seu próprio networking em crescimento.
Deixe-me lhe dar um rápido exemplo de como isso funciona. Tenho uma amiga médica que há vários anos decidiu diversificar com network marketing, mas o problema dela era que só tinha um mínimo de horas disponíveis por semana. Com tão poucas horas, sabia que seria praticamente impossível gerar muita riqueza com os meios mais tradicionais de negócios. Mas ela decidiu fazer uma composição de seu tempo, principalmente para utilizar suas habilidades gerenciais para trabalhar com outras pessoas e negócios. Então, tendo ensinado a essas pessoas suas próprias habilidades, pôde ajudá-las a fazer a mesma coisa com os associados delas. Sem folha de pagamento, sem contratações ou demissões, de repente, as poucas horas que tinha por semana foram compostas em o dobro, depois o triplo. Ela atualmente já multiplicou suas habilidades e seu tempo muitas e muitas vezes. Mas o que é ainda melhor, a sua assim chamada fonte de renda secundária hoje excede o que ela ganha como médica. E eu já ouvi essa mesma abordagem ser utilizada por dentistas, contratantes, advogados, contadores, executivos, educadores, trabalhadores ruristas e tantos mais. Você vê a beleza desse sistema? É que você está trabalhando com associados que, como você, provavelmente já atingiram um nível de fonte de renda primária de sucesso. E mesmo que você tivesse o dinheiro para contratar muitos de seus associados, provavelmente não estariam no mercado de trabalho para se empregar. Parece que existem muito mais pessoas por aí procurando uma renda diversificada, mas não querem necessariamente um outro emprego ou posição. Com esse padrão de sucesso, você compartilha essa fórmula de network marketing com eles e eles, por sua vez, a colocam à disposição de outras pessoas. Mas vai dar certo mesmo? Vamos, Boyd, você pergunta. Contestado e comprovado essa coisa de network marketing? Bem, deixe-me usar as palavras de John Sistina, não as minhas. John é um autor e professor universitário que foi escolhido como o planejador financeiro do ano por 2 organizações líderes em economia. Eis aqui o que ele diz sobre esse sistema de networking. Abre aspas. Durante vários anos, estudei milhares de oportunidades de negócios e investimentos por ano. Eu jamais recomendei mais que 7 por ano para os meus clientes. Existem poucas boas por aí. Esta é a melhor. Desafio qualquer pessoa a analisar esse negócio, a verificá-lo, e ele passará por qualquer exame minucioso como sendo o melhor de todos. Fim da citação. O melhor de todos. Palavras fortes vindas de um dos principais analistas financeiros do país. Certamente existem várias outras formas de se produzir o sucesso, mas tais formas têm as vantagens desse sistema de networking. Aqui estão alguns pontos para se ponderar. Você não precisa de um grande investimento para iniciar. Você não precisa cobrir uma folha de pagamento assustadora todas as semanas. Esse negócio não é sazonal. Network marketing é considerado como sendo resistente à inflação. Aliás, durante os ciclos recessivos recentes, esse negócio realmente experimentou padrões de crescimento melhores que os usuais. Seu negócio não ficará preso a um local, como o que acontece com um motel ou um restaurante. Não tem que afundar os lucros em equipamentos ou forte publicidade, como é o caso de muitos negócios de renda secundária. E a coisa principal é que você pode ter acesso a um sistema comprovado de marketing. Tem funcionado muito bem para outras pessoas, de atletas profissionais, executivos de cúpula, de grandes empresas e para homens e mulheres de todos os níveis de formação econômica. Mas, Chaya, você diz, se esta oportunidade é tão boa, por que todo mundo não se envolve? Bem, deixe-me lhe responder com outra pergunta. Se todo mundo quer ter sucesso, por que existem relativamente tão poucas pessoas ricas no mundo? Tudo se resume ao seguinte. Muito poucas pessoas sabem como usar seu tempo sabiamente. Ainda menos sabem como selecionar, gerenciar e encorajar o espírito de empreendedores nos outros. A construção do sucesso requer credibilidade, influência e uma autoimagem positiva. Há alguns que são tão bons em enxergar traços positivos nos outros que podem entrar em uma sala, ouvir a conversa durante algum tempo e, com uma grande regularidade, identificar uma pessoa ou 2 que são verdadeiramente orientadas para o sucesso. Network Marketing oferece a você esta oportunidade. Seu desenho conceitual lhe permite trabalhar com outras pessoas e ajudá-las a desenvolverem seus próprios negócios independentes, a ganhar um pequeno percentual de lucro por cada pessoa de um número crescente de associados. Agora, você e eu sabemos que 5% da produção de vários milhares de pessoas é melhor do que 100% dos nossos próprios esforços. Além disso, os melhores sistemas de network marketing oferecem muitos serviços vantajosos para os seus associados, incluindo publicações mensais, seminários de treinamento, serviços de aconselhamento por especialistas e um espectro total de ferramentas de apoio, de multimídia, direcionadas a aprimorar e aumentar os princípios de sucesso entre todos os seus associados de network. Dá certo? Conforme já foi dito, muitas das pessoas que se tornaram milionárias durante os últimos 10 anos o fizeram através do padrão de sucesso de network marketing. Portanto, obviamente, não existe a falta de oportunidades. Quão divulgado é o network marketing? Bem, hoje existem 13 milhões de negócios feitos em casa. Dentro de 5 anos haverá 25 milhões. Pelo menos 1 milhão de pessoas iniciarão novos negócios este ano. Um número crescente desses negócios são empreendimentos em networking. E que tipo de pessoas estão envolvidas?
cirurgiões, dentistas, atletas profissionais, educadores, políticos, trabalhadores ouriças, executivos corporativos e mais. Alguns desses homens e mulheres já eram extremamente ricos antes de se envolverem. Muitos não eram. Todos aprenderam que o dinheiro não é somente uma coisa com o qual se pode pagar contas, mas antes que o dinheiro é idealmente uma ferramenta para se moldar o futuro, controlar o próprio destino e eventualmente desenvolver uma fonte de renda que dispensa sua presença. Mas eu não estou aqui para convencê-lo a se envolver. Meu propósito é somente o de lhe sugerir que network marketing é certamente um conceito que vale a pena ser investigado. Certamente, uma vez que já conseguiu um certo grau de sucesso, você desenvolveu o hábito de avaliações cuidadosas e deve continuar usando esse padrão com esta oportunidade de negócio. Deixe-me lhe sugerir que contate a pessoa que lhe prestou um elogio a lhe ceder esta fita. Marque uma hora com essa pessoa para lhe detalhar o sistema de network marketing. Leia cuidadosamente todo o material, incluindo os portfólios de relatórios anuais, histórico do negócio, perfis de associados e de sucesso. Peça a essa pessoa que lhe explique a possibilidade de duplicação, as considerações fiscais e o potencial geral para a geração de sucesso. Faça-lhe perguntas objetivas sobre as tendências e acontecimentos atuais que estão fazendo de networking uma oportunidade ainda mais rentável. O Dr. Robert Schuller escreveu: a liderança envolve a conscientização das próprias possibilidades. A liderança envolve ver e analisar as opções que lhe estão disponíveis e saber que tem a liberdade de escolher entre elas. A liderança é estar disposto a encarar o fato de que pode e provavelmente deve tomar decisões pessoais. Você tem que tomar a decisão. Fim da citação. A descrição de Schuller de que é liderança me lembra a declaração em comum feita pelo presidente Dwight Eisenhower. O urgente é raras vezes o importante. O importante é raras vezes o urgente. Como um líder, você obviamente se confrontou com muitas decisões pessoais e escolheu muitas opções rentáveis. Você também sabe que o futuro nunca é tão urgente quanto o presente, embora os planos para o futuro sejam extremamente mais importantes do que suas atividades do dia a dia. Espero que você considere cuidadosamente a opção de network marketing, que aceitará o desafio de avaliar mais detalhadamente se esse conceito é para você. Independente do que fizer, volte a contatar a pessoa que lhe emprestou essa fita, desde que ele ou ela responda suas perguntas duras e estudadas ao levar em conta as suas opções financeiras. Aqui é Ty Boyd. E, mais do que qualquer outra coisa, espero que todas as peças de seu quebra-cabeça financeiro se encaixem. Este é um programa protegido por direitos autorais da Pronet do Brasil. Sua reprodução é proibida. A aquisição dessa fita é opcional e não reembolsável. TPBR 122. Suas opções financeiras.